estou para vos trazer um bocadinho das coisas que têm chegado às mãos, porque muitas vezes as coisas chegam às mãos, às vezes até quando eu às vezes ia à biblioteca do Instituto de Arqueologia em Coimbra e quando estava à espera que me trouxessem livros, estavam livros cruzados na mesa, eu abri enquanto estava à espera e no sítio que abri tinha coisas fantásticas, desde imagens, etc. Eu não quero alongar muito, são 2h20, eu geralmente costumo falar nas conferências 40 minutos, mais ou menos, um bocadinho mais, se for preciso, e depois haverá também demonstração de algumas réplicas de instrumentos pré-históricos que aqui estão, portanto, mas já lá chegarei. E depois, obviamente, que haverá tempo para perguntas e respostas, se assim o quiser. Bem, se reparem, no programa eu fiz uma ligeira alteração. No programa diz Arqueologia e as origens da música, eu acrescentei as origens pré-históricas. Porque a música, digamos assim, começa na pré-história. Podia-se pensar, se o título fosse só a Arqueologia e as origens da música, podia-se pensar que a música teria começado nas civilizações clássicas, ou vá lá, quanto muito, nas civilizações pré-clássicas. Mas não, efetivamente, como vamos ver, há indícios da música, ou pelo menos um comportamento musical primitivo, que é assim que muitas vezes os musicólogos dizem, começa na pré-história. Estas imagens que aqui estão, depois vamos voltar a vê-las, portanto, se pudesse passar, por favor. Bem. É claro que desde a origem da humanidade, claro que existem sons na natureza, o som do trovão, do vento, da chuva, e ultimamente estamos habituados a ouvir constantemente o vento e a chuva, as cascatas, o som de ondas no mar, mas também o canto das aves e sons produzidos pelos animais eram obviamente familiares aos primeiros grupos humanos. Podemos passar. Portanto, isto é o que são considerados sons primordiais que existem desde todo o sempre. E estes primeiros grupos humanos provavelmente tiveram a intenção de marcar a sua presença no mundo também através da produção de qualquer tipo de som para além das suas próprias vozes. Podemos passar. É claro que existe evidência arqueológica, não são apenas suposições, existe mesmo evidência arqueológica de objetos produtores de som. E de que é que chamamos objetos produtores de som? Porque alguns não são instrumentos musicais, como iremos ver. E a pré-história não era silenciosa. Vamos passar. E nessas evidências arqueológicas, em primeiro lugar, podemos falar de artefatos para comunicação, como por exemplo estes apitos de osso animal, que são perfurados, que encontrados em grutas de França e poderiam ser usados para uma comunicação a certa distância. Portanto, o som de um apito atinge uma frequência sonora a nível de decibéis muito mais alto que a voz humana. E consegue-se chamar para avisar qualquer coisa ou para pedir ajuda. Vamos ver exemplo para avisar um perigo como a aproximação de um predador. Sabemos que os primeiros humanos eram caçadores-coletores, tinham que caçar para sobreviver. Imaginemos um grupo de caçadores, geralmente eram pequenos grupos, numa planície e outro grupo que estaria numa colina. E o grupo que está na colina pode ver um predador que se aproxima sorrateiramente, não é? Um felino que se aproxima do outro grupo, se eles se aperceberem. Então, um apito seria muito importante para os avisar um perigo. Se eles pudessem gritar, talvez chegasse a qualquer coisa, mas o apito seria muito mais eficaz. Ou então, outro exemplo, isto é uma suposição, não é? Nós temos que pensar, muitas vezes, temos que pensar como é que as coisas fazem sentido, não é? Outro exemplo seria para chamar pessoas juntando-nos para diversas finalidades, como por exemplo para transportar a carne de uma caçada para a gruta, antes que o cheiro do sangue atraísse predadores e depois haveria uma disputa, obviamente. Sabemos através da arte pré-histórica que existiam leões e outras feras na Europa, e é claro que um grupo de caçadores ter que lutar com um predador que quisesse a presa também não era conveniente, e daí um apito deste podia ser muito útil. Aqui, outro instrumento produtor de som, é assim que os musicólogos costumam chamar, é o chamado rómulo. Temos aqui 3 exemplos em osso. Reparem que tem uma perfuração no topo. Tem os nomes, os períodos, claro que o Madaldense é um período que se atribui à arte final do Paleolítico. Aqui são todos de França, da região da Dordogne, do Alto Verona. Podíamos clicar também. Vai aparecer lá nesta decoração, fotografiar com todos são decorados, mas particularmente o da esquerda é bastante decorado.
E da imagem 5 vai aparecer agora, vemos como é que isto funcionaria. O orifício era preso um fio, uma corda, e isto era girado, não é? E ao girar isto faz um som, que até há sons disponíveis na internet, há sites que podem consultar, onde se ouve este som. Isto vai chamar, é um instrumento, que é ouvido à distância. A seguir, por favor. E vemos aqui na arte rupestre, a imagem está muito nítida, vemos aqui umas figuras humanas que realmente, com umas cordas são representações destes rombos, assim que se chamam, na arte rupestre dos povos dos Esquimans, na África do Sul. Aqui, deixando estes instrumentos, objetos produtores de som, passando às origens da música propriamente dita, como eu já disse, devemos falar de um comportamento musical primitivo e não de música propriamente dita, porque a música, hoje em dia, podemos estar aqui horas e horas a falar de música e cada um de nós sair com opiniões diferentes. E, por exemplo, o que para mim é música, para outras pessoas pode ser barulho e vice-versa, não é? Então, cada ser humano nasce, digamos assim, equipado com dois instrumentos, a voz e as mãos. A voz que serve para fazer cânticos, para cantar, e há cânticos tradicionais muito antigos, sabemos, e as mãos para percussão, para palmas, e há imagens de arte rupestre, aliás, na capa do livro está uma pintura neolítica, onde se vê uma mulher a bater palmas, na arte rupestre de vários povos também existe, e para além disso, percussão corporal, pensa-se que com paralelos etnográficos, porque houve uma grande recolha etnográfica entre populações tribais da África nos anos 60, vários antropólogos que fizeram grandes recolhas, inclusive muitas fotografias, e há descrições de cerimoniais onde estão as mulheres sentadas à volta de uma fogueira, batem palmas, e os homens dançam à volta com chocalhos desde sementes, outras coisas, ou conchas, presos à volta dos tornozelos. E ao dançarem, ao bater com os pés no chão, produzem som e também fazem a percussão corporal. É claro que estes dois, tanto a voz e as mãos, para a percussão corporal, antecederam por muito tempo a construção intencional de um instrumento musical. E para além disso, temos de ter em mente que as grutas funcionam como amplificadores naturais. Portanto, esta sala terá uma boa acústica. O bate-palmas perdura uma fração de segundo, mas noutras salas desaparece logo, batendo palmas ou fazendo que nota-se ligeiramente. Numa gruta é muito mais. Por exemplo, na gruta d'Istourrietz, em França, onde foram, por exemplo, achadas 9 flautas juntas, fechadas numa escavação, e daí pensa-se que tocariam em conjunto, não tocariam, seria uma ofrenda. Também os arqueólogos não sabem tudo em relação à pré-história. Essa gruta d'Istourrietz, dizia eu, tem uma ressonância de cerca de 9 segundos, ou seja, depois de se acabar uma nota, ela fica 9 segundos ainda no ar. É um amplificador. E é muito diferente. Qualquer músico, penso que estão aqui músicos ou professores de música, sabem que é muito diferente tocar um instrumento acústico do que um instrumento amplificado. Cantar com microfone é muito diferente de cantar sem microfone. Portanto, por isso permite melhorar muito, digamos, se podemos usar esse termo, melhorar muito a performance. Então as grutas funcionam como amplificadores naturais. Isto hoje é sobre música, eu não pode deixar estar. Isto hoje é especificamente esta conversa sobre música, mas podemos falar, eu meto agora apenas um ligeiro parênteses, que vão ver descrito no livro. Há o hipogel de Alsafliani, em Malta, tem uma reverberação ainda maior que a gruta d'Istourrietz. Para notas graves, mais ou menos a 63 Hz, é uma voz masculina grave, eu até estou a fazer por a voz mais grave, há ressonâncias de 16 segundos. É incrível. Eu estive lá durante um projeto, fiz umas vocalizações e apercebi-me que aquilo nunca mais acaba, não é? E há efeitos, inclusivamente, utilizaram-se outros réplicas de instrumentos pré-históricos, tambores, etc., e aquilo é impressionante. Só estando lá dentro, tal como alguém já escreveu que para perceber as pirâmides do Egito não é por fotografias, não é por cinema ou televisão, é estar lá. Eu nunca fui, já tive prémio de Brigás no Casfi,
mas aqui usa-se um paralelismo. Para perceber a sonoridade de sítios como o Hipogeu de Alçafliani, é preciso estar lá dentro, eu tive a felicidade de estar lá dentro e é muito. Isso seria oportunidade para uma conferência que eu terei todo o gosto de vir cá, daqui uns meses, um ano, porque essa parte está mais ligada também a uma investigação que temos feito ligada à neurociência, porque há certas frequências, nomeadamente 110 Hz, que têm influência sobre o nosso cérebro, diretamente. Está provado por eletroencefalogramas, como publicados. Bom, passando agora, eu voltava só, se não se importa, voltar à anterior, para me situar. Exatamente, vamos falar das juntas com amplificadores naturais, estamos a falar das origens de música e comportamento musical primitivo, então agora passaríamos para a próxima, que é a flauta, entre aspas, Neandertal, o homem Neandertal não sei pronunciar, Digibaba, na Eslovénia, que quando foi encontrada levantou logo grandes polémicas. Há quem diga, portanto, isto é um osso de um urso ainda muito jovem, infantil mesmo. E dizem alguns investigadores que os orifícios que estão são as marcas dos dentes de uma hiena, que atacou o urso e perfurou. Mas, parece haver aqui outro. Não é? E outra, são 4, não é? E outro ali. São 4? Sim. E as flautas paleolíticas em osso conhecidas são em osso de grandes aves, vamos vê-las também. Há também uma flauta em osso do urso da Hungria, mas infelizmente nunca vi imagem, ela é apenas escrita. Parecem ser 4 orifícios. Portanto, e ela, fizeram-se reproduções, ela toca. Portanto, houve grandes ataques, isto na ciência é mesmo assim, quando aparece qualquer novidade, os que estão contra ou os que não descobriram dizem não, rejeitam, não é? Tem sido ao longo da história da ciência, mas efetivamente é apenas um caso, mas a investigação tem vindo a digamos, mais no sentido de ser uma, embora haja ainda muitos prós e muitos contras, de ser efetivamente uma flauta. O maior contra é ser do homem Neandertal, que é assim, mas porquê? Não eram brutos, eles sobreviveram às glaciações, sobreviveram a uma série de situações difíceis de vida e, inclusive, hoje em dia já se admite a existência de arte rupestre do homem Neandertal, que antes era impensável. Se eu estivesse numa conferência de arqueologia a falar de rupestre do homem Neandertal, as pessoas atacavam logo, os outros arqueólogos, não é? Aqui há uns 20 anos era impensável. Hoje em dia, mais a mais, na Indonésia, onde se vai realizar o próximo congresso da USPP, que é em francês, União Internacional das Ciências Pré-históricas e Proto-históricas, precisamente na Indonésia, onde se descobriram pinturas rupestres do homem Neandertal. Estão datadas por laboratório. À frente, por favor. Aqui, cá está, vamos ver exemplos de flautas. O primeiro instrumento musical construído intencionalmente, conhecido até hoje, mais antigo, é esta flauta aqui à esquerda, achada na Alemanha, numa gruta de Geisenhauer. É-se datado cerca de 40 mil anos antes de Cristo, tem 42 mil anos. Portanto, uma flauta que foi tocada por músicos, permite uma ampla variedade de escalas musicais. Porque é na luma de cisne, porque as aves talvez sejam mais leves, esses ossos mais fáceis de perfurar. A outra é da Hohlfels, é de abutre, lá está, 4 orifícios, esta curiosamente só tem 3, dá para a partida, poderia ter um quarto, ali outra também com 4, falta de Storitz, aquela já mais recente, tem umas decorações, umas linhas paralelas. Estas são o que se diz em termos arqueológicos, são aurignascenses, ou seja, são um período específico paleolítico, que houve 40 mil anos. Aquela já é madalonense, ou seja, tem cerca de 13 mil anos antes de Cristo em diante. Portanto, instrumentos musicais. É claro que para se chegar a estas flautas, como é que se chegou aqui? Não foi de um dia para o outro, teve muito trabalho, muita experimentação, muitos ossos foram partidos, provavelmente, estragados, mas conseguiu-se, e há muitos exemplos de flautas. Como eu dizia, experiências com rápidas destas flautas podiam tocar um vasto leque de tonalidades, demonstrando que se trata de instrumentos musicais completamente desenvolvidos. É uma tradução de uma publicação de Nick Conard e Maria Maldina, dois arqueólogos alemães, publicados em 2008.
e sugerindo também que o seu nível de sofisticação pode indicar uma longa história de produção tecnológica, isto tradução também da citação do autor. Pronto, isto, mas eu não foi um dia para o outro. Seguir, por favor. Mas, todavia, as populações pré-históricas não tinham escolas para aprender música e aplicar este conhecimento aos instrumentos. Não havia escolas de música. Como é que eles faziam música? Qualquer coisa que hoje para nós podia ser horrível. Eu tenho até aqui eu não sei tocar flauta, mas tenho uma réplica de uma flauta. Esta não é do paleolítica, é em osso de cervo. Esta com 6 orifícios seria do neolítico. Eu tenho um colega que é a música no conservatório, toca isto maravilhosamente bem. Eu só tiro uns grunhidos, digamos assim, já ver se eu consigo. Mas toca qualquer coisa, não é? Portanto, isto para pré-histórias ia ser fabuloso. Então, dentro da gruta, o som era amplificado. Eles deveriam adorar estas coisas e temos vários exemplos. Só na gruta de Distorritos há 22 exemplares. No Museu Nacional de... como é que se chama aquilo em francês? Museu Nacional de História Natural. Não, das Antiguidades. O Museu Nacional das Antiguidades Nacionais, em Paris, tem apenas uma flauta à mostra, e nem sequer das mais bonitas, não sei porquê. Fiquei um bocado frustrado quando visitei há uns anos, mas há publicações onde elas constam todas, não é? Só dessa agrutação foram 22. Cá em Portugal não apareceu nenhuma. Os arqueólogos têm que estar mais atentos, porque provavelmente podem ter encontrado ossos e que ainda não tenham reparado. Podemos passar então à frente. Ora bem, estas flautas paleolíticas devem ter-se tornado instrumentos musicais apenas após um longo período, depois de um comportamento musical primordial, baseado em vocalizações e em percussão corporal. Porque, claro, não seria de um dia para o outro que eles, como eu dizia, que eles conseguiam fazer uma flauta, e, claro, que com o tempo, alguns indivíduos da sociedade talvez tivessem mais jeito que outros para tocar, não é? Como ainda hoje em dia. Como disse, não sei tocar flauta e uns sons, não é? Podemos passar. É claro que também no Paleolítico havia uma grande utilização dos recursos naturais. Por exemplo, as estalactites, como estão a ver aqui numa gruta das Astúrias, um investigador inglês, ele não é arqueólogo, é musicólogo, mas também é bom investigador na área da arqueoacústica, e está com umas baquetazinhas, claro, com umas borrachas, a bater nas estalactites que dão som. É claro que ele teve que usar aquilo, mas na pré-história deviam usar ossos ou paus, vamos dar, dariam um som muito mais intenso, não é? E muitas destas estalactites dão um som metálico, o que é muito curioso. Há grutas também no sul de Espanha, estão publicadas, onde nas estalactites há pequenos pontos pintados ou preto ou vermelho, talvez fosse uma espécie de escala de pauta musical, e algumas estalactites estão partidas intencionalmente, para dar talvez um som diferente. E como é que sabe que estão partidas intencionalmente? Um geólogo sabe perceber isso, por causa dos escorrimentos de calcite, que sabem datar isso. Outro recurso natural que era utilizado no Paleolítico é os búzios, os grandes búzios, cortando o ápex, que é aquele bico, e que sopram. Curiosamente, em Malta há uma publicação em que diz que os búzios foram usados até o século XVII pelos moleiros para avisar quando tinham um moinho pronto para receber o cereal para moagem. Muito curioso, século XVII. Este aqui é muito antigo, é um dos mais antigos conhecidos, é de cerca de 15 mil a.C., a gruta Marco Solar. E pronto, é curioso porque os primeiros grupos humanos usaram também estes recursos, e mais tarde usaram também, eu por acaso não trouxe isto porque enquadrava-se mais noutra palestra, mas há inclusivamente certas rochas que dão som metálico. Por exemplo, e muito brevemente, em Stonehenge, chamadas Bluestones, vieram de mais de 200 km de distância. E pode-se pensar porquê, numa altura em que seria tão difícil transportá-las. Porque quando se bate nelas com um seixo, elas emitem um som como um sino metálico. E aquilo para a época devia ser extraordinário. Ainda no século XII há uma lenda, e isto portanto, está em documentos escritos, no século XII dizia-se que, recolhendo a água da chuva que banhava essas rochas, ela tinha propriedades medicinais.
portanto, no século XII. Agora imaginemos na pré-história, numa mente muito mais, digamos, fantasiosa, isto poderia, um som metálico levava a pensamentos muito mais metafísicos, com certeza. Eu posso só introduzir uma notícia, é que no Mação, até 1890 e tal, os ranchos da azeitona eram chamados com búzios da rua. Recorda-se dessa... Falámos sobre isso. E isso está escrito, o folclorista de lá cita isso. Portanto, o búzio é uma coisa dos nossos tempos e das nossas zonas. Ora bem, passando agora ao outro ponto, o desenvolvimento do ritmo, como é que ele se desenvolve? Nós vemos aqui a famosa Vênus do Céu, de para 23 minutos, é um baixo relieve, isto é moldado na parede da gruta, que segura o que alguns investigadores dizem que é um crescente lunar. Mas os crescentes lunares não são assim, ele não está partido, não é? Os crescentes lunares são líquidos dos dois lados. Isto parece que é, passando o termo, não vou dizer chifre, é um corno, um bovídeo. E tem umas linhas incisas. Portanto, vê a figura na mão e as setas a ampliarem a figura. Isto, se virmos o slide seguinte, também um corno, um bovídeo, muito mais recente, mas do México, com uma série de incisões. E isto é, digamos, um idiofone. É chamado um reco-reco, no Brasil chamam, que friccionando um osso ou um pau produz som. E os idiofones é esta, como sabem as pessoas de música, é quase como a maior parte dos instrumentos executados por atrito. Portanto, que já existia há vários milhares de anos no Paleolítico. Vamos ver agora seguidamente outros exemplos, penso eu, aqui estão. Idiofones em osso enxados, quer em França, quer na República Checa. Como veem, há uns entalhes aqui que não são curativos, são intencionais. Para que é que eles iam perder tempo em entalhar aquilo se não fosse uma finalidade prática? Eu trago também aqui ainda incompleto. É claro, não é tão longo como aqueles. Este é um osso que tem uns entalhes. Ele não vai dar um som grande, os entalhes são curtos, mas dá um pico, dá um som. E dentro de uma gruta o som seria muito maior. E se os entalhes fossem tão profundos como aqueles, tocando ou com um fragmento de sílex, como está aqui, ou com outro osso, ou até uma concha, talvez, uma concha daria mais uma caixa de ressonância. Experimentámos também com concha e ele dá um som muitíssimo maior. Podíamos passar à frente. Para além das origens da música, há uma coisa que está relacionada, que é a dança. A dança aparece também já desde tempos imemoriais. Nós temos aqui duas imagens à direita da Gruta de Forfait, em França. Vemos um personagem a levantar uma perna, então uma posição dinâmica, com uma máscara de búfalo e com no nariz, ao pé da boca, o que alguns autores dizem que é uma flauta nasal, que existiu também, por muito estranho que pareça. Há imagens muito mais recentes onde se vêem flautas nasais, e até no Egito pré-dinástico. Outros dizem que é um arco musical, mas já lá vamos. Aqui também uma outra luta de França. Outro personagem também com as pernas numa posição dinâmica, a figura da direita voltante tem uns braços não de animal, portanto é um meio humano, meio animal, como era costume nestes povos antigos, e este da esquerda tem também uma cabeça de touro. Digamos, seria um feiticeiro, um xamã, um líder espiritual, digamos assim, um líder tribal. E que foi reproduzido a dançar. Porque as danças hoje em dia são para lazer, mas na pré-história, e mesmo em períodos mais recentes, e mesmo já em primeiras civilizações, mesmo na Grécia, eram cerimoniais. Passemos. E focamos, portanto, a hipótese em que a figura da direita de Forfait seria um arco musical, olhando para os etnográficos, vemos um bosquima da África do Sul com um arco musical, uma corda, ele põe a boca e põe este pedaço de madeira para ir tirando notas diferentes. E olhando para coisas mais antigas, ainda da mesma região, a arte rupestre, vemos, lá está, outro arco musical com uma na extremidade, com uma caixa de ressonância, geralmente em cerâmica. E é claro que estes povos viveram até mais ou menos aos anos 50 do século passado, uma economia pré-histórica de caçadores-recoletores, e só depois é que foram mais integrados na sociedade. E nos períodos mais recentes desta população,
as caixas de ressonância dos arcos, já em vez de serem cerâmicas, já eram latas. Já depois, portanto, tiveram contato com civilizações e já usavam isso. E temos outra figura, mais pequena, lá está, também no arco, do mesmo género, o que, portanto, aqui dá uma indicação para aquela figura pré-histórica da gruta de Corfer, provavelmente talvez se trate mesmo de um arco musical. Aqui, dentro da dança, temos em cima uma réplica e embaixo o original, é um pendente decorativo em osso, onde vemos, nitidamente em cima, vê se talvez melhor, contraste maior, 4 figuras de mãos dadas. E há muitas danças tradicionais onde dançam de mão dada, ou em linha, ou em círculos, portanto, quase todo o mundo, reproduzem cerâmica, reproduzem arte rupestre, das tradições da Sardenha, da Catalunha, de imensos sítios, cerâmicas com cerca de 5 mil anos da Índia e da China, onde se vêem taças cerâmicas, como são taças, como são circulares, então reproduzem as danças que provavelmente seriam em círculo, o que é muito interessante. E como mais um exemplo, aqui não é na arte rupestre, é um pendente em osso, com mais uma vez, provavelmente será uma dança. A seguir, aqui cá está, é uma pintura de Líbia, uma pintura lítica, onde as 3 mulheres do meio bate palmas, as outras estão a agitar ramos, que também produzem um certo som, não é? Produzem som. Será um ritual, um cerimonial qualquer. E podemos passar o seguinte também, falta lá a imagem, não era atrás, por favor, ainda, cá está. Portanto, estas figuras são bastante curiosas, pronto, mas ia dizer mais umas coisas, mas deixo para depois, senão também ainda só vamos mais ou menos a meio e depois também nos escabaçar muito. Aqui, ainda dentro da dança, muito mais recente, um fresco etrusco de um daqueles filmes magníficos que existem na Etrúria, onde estão nitidamente a dançar. Há um personagem à frente a tocar a flauta dupla, que os etruscos copiaram um pouco dos gregos, e as pessoas estão em posições dinâmicas, levantam pernas, levantam braços, portanto, é uma cena, efetivamente, uma cena de dança. É um fresco etrusco do século VI a.C., seguir. E agora passamos então a um terceiro aspecto, que é a vida sedentária e o aparecimento de novos instrumentos musicais. É claro que a agricultura, simplificando muito, a agricultura e a criação de gado permitem, obviamente, a sedentarização das populações, existindo mais tempo para outras atividades e também para a descoberta de novas matérias-primas, como a argila ou a cerâmica, vão produzir novos instrumentos musicais, que antes não havia. Portanto, no Paleolítico não há, por exemplo, tambores como estes que eu aqui tenho. Agora tenho-me sentar um pouco, isto é pesado. Este tambor é de cerâmica, não é? É uma cópia, uma réplica de tambores que foram achados em túmulos na Europa Central. Aparecem muitos na Polónia, na República Checa. Ele agora, devido à umidade que tem estado, a pele é de cabra. A pele não está completamente esticada, não vai tocar muito bem, mas ouve-se. Portanto, então no Neolítico, com a sedentarização, as pessoas começam, para além de se multiplicarem as pessoas, que há mais produção, há mais alimento, já não tinham que andar a caçar para sobreviverem ou recolher frutos. Tivemos também a descoberta dos cereais, permite que haja um crescimento populacional. Havendo um crescimento populacional, há mais tempo também para outras atividades. E isto é muito interessante, que há muitos tambores. Eu vou mostrar o outro também já agora. Este é muito semelhante a um que existe no Museu de Praga. Este é mais pequeno. Eles foram feitos na Roménia por um colega especialista em arqueologia experimental. E quando ele me deu este porque eu não trouxe um que tenho em casa, um mais antigo, que tem o fundo aberto, mais antigo. Quando ele me deu este, eu pensei, isto não vai tocar nada. Mas tal como eu diga, isto devia, não me lembrei disso, se eu tivesse usado um secador de cabelo, é um truque para secar mais a pele e ele toca muito mais alto.
mas, pronto, é apenas como podem ver, havia estes instrumentos que eram bastante apreciados